Boa tarde, boa noite, senhores. Pois bem, vamos hoje para a nossa videoaula sobre o conteúdo de elementos de máquinas, certo? Para o curso profissionalizante. Então, é o seguinte, basicamente eu estou aqui com uma metodologia de dividir o elementos de máquinas em três, certo? O elemento de máquinas profissionalizante, o elemento de máquinas técnico e o elemento de máquinas superior. A ideia é do seguinte, o elemento de máquinas profissionalizante, ele pode ser usado em cursos FIC, certo? Para cursos profissionalizantes, como também pode ser usado para cursos de introdução à engenharia, mecânica, ou no nosso caso aqui, a gente está utilizando ele para um módulo do curso de desenho técnico, certo? Para que os alunos já tenham um conhecimento prévio das principais ferramentas, principais elementos de máquinas, vou dizer assim, utilizados no nosso curso, certo? Nosso curso, nesse caso aqui, o curso técnico de eletromecânica, mas também pode ser utilizado no curso de mecânica também, tá bom? Então, eu vou dar andamento, certo? Para o curso para esse módulo aqui de elementos de máquinas. Então, esse chamado de fundamentos de elementos de máquinas, uma perspectiva profissionalizante. Então, basicamente, aí, eu dividi esse curso em alguns tipos de elementos, certo? Baseado na apostila daqui do Senai, da Companhia de Siderúrgica do Tubarão, certo? Fala sobre noções básicas de elementos de máquinas, certo? No qual aqui você tem a parte de elementos de fixação, de transmissão, de apoio, de acoplamento, de vedação, certo? E eu desenvolvi aqui algumas aulas, fixação, apoio, acoplamento união, transmissão e vedação. Então, a gente vai estar falando nesse módulo sobre isso aí, tá? Então, vamos lá, vamos dar andamento. Então, a aula de hoje ela destina-se ao estudo preliminar e trivial dos principais elementos de fixação, dos elementos de máquina, certo? Então, a gente vai falar aqui dos parafusos, porcas, arruelas e rosca. Certo? Os parafusos, né? Os parafusos, eles são elementos de máquinas que servem como um sistema de fixação entre dois corpos. Este possui um corpo cilíndrico e uma cabeça, que pode ter formatos hexagonal, sextavado, quadrado ou redondo. Os parafusos podem ser fabricados em baixo e médio carbono, por meio de forjamento ou usinagem, como também podem ser fabricados em ligas não ferrosas. Em mecânica, ele é empregado para unir e manter juntas peças de máquinas, geralmente formando conjuntos com porcas e arruelas. Então, como a própria aula já diz, são elementos de fixação, né? Ele vai servir aí para unir outros elementos. Então, os parafusos têm as dimensões principais, que é o diâmetro externo, ou maior da rosca, o comprimento do corpo, o comprimento da rosca, a altura da cabeça e a distância do hexágono entre planos e arestas. O comprimento do parafuso refere-se ao comprimento do corpo, certo? Então, a gente vai medir o corpo, certo? Porque a gente tem uma figura aqui, ó, que mede o corpo, certo? Sem a cabeça do parafuso. E a rosca, ela pode ser de corpo total ou pode ser parcial, certo? E nós temos aqui, ó, a representação da rosca, certo? Nesse caso aí, ele tem uma rosca parcial, né? Ele não está em todo o corpo do parafuso. E aí você tem o sextavado e o quadrado. Então, a carga total que um parafuso suporta é a soma da tensão inicial, isto é, do aperto e da carga imposta pelas peças que estão sendo unidas. A carga inicial de aperto é controlada, estabelecendo um torque limite de aperto. Nesses casos, empregam-se medidores de torques especiais, que são os torquímetros, né? E aí vai ser falado em outras aulas aí, mais voltado para ajustagem, metrologia, certo? A gente pode estar falando sobre esses instrumentos. Então, basicamente, como aqui é uma perspectiva profissionalizante, o que a gente tem que saber? A gente tem que saber que cada parafuso ele tem o seu limite de torque, certo? Então, nem pode arrochar demais, nem afrouxar demais. Então, você tem que seguir a tabela de torque do seu parafuso, que geralmente, dependendo da máquina e equipamento que você tem essa tabela de torque lá no manual da máquina, né? O manual de operação da máquina. Então, os parafusos ele pode ser sem porca, com porca, prisioneiro, Allen, de fundação farpado ou dentado, alto latar rachante e para pequenas montagens. Vou falar um pouco sobre eles aqui, né?
O parafuso sem porca, ele é utilizado nos casos onde não há espaço para acomodar uma porca. Esta pode ser substituída por um furo com rosca e em uma das peças. A união dá-se através da passagem do parafuso por um furo passante na primeira peça rosqueamento do furo com rosca de segunda peça. Então, a gente não precisa nem fazer aqui a distinção trivial entre parafuso e prego, né? Enfim, o nome já diz, né? Parafuso, né? Certo? Não é a concepção, o prego, ele já não tem esse fuso, né? É o que caracteriza bem o que é um parafuso, tá? Então, também aqui, ó, essa imagem nos ilustra perfeitamente aqui um parafuso sem porca, tá? Então, aqui você tem a cabeça do parafuso, o parafuso que entra rosqueado aqui, em um determinado material, né? Então, aí nós já temos o parafuso com porca, né? Então, necessita que ele seja um parafuso passante, é o óbvio, né? Às vezes, a união entre as peças é feita com o auxílio de porcas e arruelas. Nesse caso, o parafuso com porca é chamado parafuso passante. É bastante óbvio, né? Então, você tem aqui o parafuso, do qual ele passa pela peça, né? E aqui, na parte roscada dele, você coloca uma porca, né? Roscada também, certo? Você tem o parafuso prisioneiro, ele é empregado quando se necessita montar e desmontar parafuso sem porca a intervalos frequentes. Consiste numa barra de seção circular com roscas nas duas extremidades. Essa rosca pode ser no sentido oposto, né? Então, basicamente, é muito parecido lá com o parafuso sem porca, né? Então, também é bastante usado, né? Principalmente no uso doméstico, do qual você utiliza um parafuso prisioneiro junto com fugiu o nome aqui. Você utiliza um calço, né? Você coloca esse parafuso prisioneiro. Me fugiu o nome no momento aqui. Vamos lembrar, eu falo. O parafuso Allen, ele é fabricado com aço de alta resistência à tração e submetido a um tratamento térmico após a conformação. Possui um furo hexagonal de aperto na cabeça, que é geralmente cilíndrico e recartilhado. Para o aperto, utiliza-se uma chave especial, que é a chave Allen, né? Então, você vê aqui que ele tem essa entrada na cabeça aqui, hexagonal, certo? Isso aí cabe muito bem aí uma chave chamada chave Allen. A gente vai estar falando aí em outros módulos, né, de ajustagem, de metodologia. A gente toca nesse assunto, quanto aos tipos de ferramentas, né, os tipos de chaves. O parafuso de fundação farpado ou dentado, certo? Que são feitos de aço ou ferro e são utilizados para prender máquinas ou equipamentos ao concreto ou alvenaria. Tem a cabeça trapezoidal, delgada e áspera, que, envolvida pelo concreto, assegura uma excelente fixação. Seu corpo é arredondado e com dentes, os quais têm a função de melhorar a aderência do parafuso ao concreto, né? Então, aqui já está bastante claro também, né, que ele é como se fosse um parafuso chumbador, certo? Você coloca ele aqui no concreto para que ele segure, né? Ele tenha um maior atrito, né? Esses dentes aqui dá para ele, né, um maior atrito para que ele não possa para que ele possa ficar mais rente ao concreto. Então, também é utilizado aí como um chumbador. Então, aí você tem o parafuso alto-tarrachante, né, que tem rosca de passo largo e um corpo cônico, é fabricado de aço temperado, pode ter ponta ou não, às vezes possui entalhes longitudinais com a função de cortar a rosca de maneira de uma tarraxa. As cabeças têm formato redondo, em latão ou chanfradas, e apresentam chaves de fenda simples ou cruz, né, que é o chamado Phillips, né? Estrela pode ser chamado também. Então, esse aqui é um tipo bastante comum também de parafuso alto-tarrachante, né? Ele já tem aqui um passo longo, né? Possibilita não ficar, eles sair e montar rapidamente, né? E parafuso para pequenas montagens. Apresenta vários tipos de rosca e cabeça, são utilizados para metal, madeira, plástico, aí são os parafusos genéricos, né? Então, basicamente, a ideia do parafuso, pelo menos assim, para uma visão inicial, uma visão profissionalizante, é essa. Tá? Apresentar um pouco para vocês aí os principais parafusos, é uma coisa bem básica, bem simplória, né? A gente não fugir muito da nossa concepção profissionalizante.
se a gente for entrar na parte de cálculo, de parafuso, a gente vai ter que entrar mais na parte da engenharia mesmo, e não é o momento agora, né? O momento agora é que a gente tenha esse estudo preliminar, para que lá na frente a gente possa estar discutindo melhor sobre esses elementos de máquina. Porca. Bem, porcas são peças de formato prismáticos ou cilindro providas de um furo roscado, onde são atarrachadas ao parafuso. São hexagonais, sextavadas, quadradas, redondas, e serve para dar aperto nas uniões de peças, ou, em alguns casos, para auxiliar na regulagem. Então, o parafuso de porca é o macho e fêmea, né? Eles servem para unir, servem para fixar materiais, né? Então, também já está bastante claro aí. É bastante também trivial, é lógico, né? Essa definição não foge, não existe, não tem nenhum mistério, vamos dizer assim. São os seguintes os tipos de porca, né? Você tem uma porca castelo, porca cega, borboleta ou contraporca, né? Vou falar um pouco sobre eles aí. A porca castelo é uma porca hexagonal com 6 entalhes radiais coincidentes 2 a 2, que se aliam com um furo no parafuso, de modo que uma cupilha possa ser passada para travar a porca, né? Então, basicamente, ele funciona o seguinte: você tem uma porca castelo, do qual você tem um parafuso que já tem um furo preliminar ali, um furo passante, e quando você dá esse aperto, você possibilita que você, junto a uma cupilha, né, você consiga prender, certo? Para evitar, por vibração ou alguma coisa do tipo, ele folgue, né, com o tempo. Porca cega ou remate, nesse tipo de porca, uma das extremidades do furo rosqueado é encoberta, ocultando a ponta do parafuso, né? Então, também é bastante comum, principalmente quando você quer dar uma visão assim mais legal assim no seu equipamento, né? Você coloca uma porca dessa, é uma porca cega, aí você não vê o final do parafuso e tal. Essa também é uma porca aí bastante utilizada, principalmente na parte aí de pito de pneu, né? Eu pensei agora aqui, certo? E outras aí, né? Já a porca borboleta, ela tem saliências parecidas com asas para proporcionar um aperto manual. Geralmente fabricada em aço ou latão, esse tipo de porca é empregado quando a montagem e a desmontagem das peças são necessárias e frequentes. Então, basicamente, aí ele tem essa orelha de Mickey, né? Essas duas orelhas de Mickey aí, essas duas borboletas, para que você dê o arroxo, o aperto, né? Manual, certo? Então, você consegue retirar e apertar ela manualmente. Pode também utilizar a chave, né? Se você dá um aperto mais forte, né? E aí você tem a contraporca. As porcas sujeitas à carga de impacto e vibração apresentam tendências a afrouxar, o que pode causar dano às máquinas. Um dos meios de travar uma porca é através do aperto de outra porca contra a primeira. Para a medida de economia, utiliza-se uma porca mais fina, e para sua travação são necessárias 2 chaves de boca, né? Então, basicamente, uma porca aqui é uma porca mais fina e outra porca mais robusta, do qual uma tem um sentido e a outra o outro sentido de rosca, né? Do qual, quando você aperta aperta a outra, você fixa melhor, certo? Isso é para evitar, quando você tem equipamentos aí que tem submetidos a altas cargas de impacto ou vibração, para que ela evite afrouxar, né? Aí você utiliza uma contraporca dessa aí, certo? Então, vamos passar aqui para a arruela. Então, arruelas são peças cilíndricas de pouca espessura, com um furo no centro, pelo qual passa o corpo do parafuso. E as arruelas servem basicamente para... muitas vezes o pessoal assim, se perguntando, né? Para que serve essa arruela, né? Vou botar aqui sem arruela mesmo, tal. Às vezes até, assim, acha bastante... A gente, assim, não consegue ter um entendimento de por que comprar uma arruela ou utilizar uma arruela ali e tal, certo? Já pensa, assim, que é um elemento de máquina facultativo, um elemento de máquina que não importa, né? A gente traz aí os objetivos, né, das arruelas aí, para que servem, né, elas. Então, ela protege a superfície das peças, evita deformação nas superfícies de contato, evita que a porca afrouxe,
suprime folgas axiais na montagem das peças e evita o desgaste da cabeça dos parafusos da porca, né? Ou da porca. A maioria das arruelas é fabricada em aço, mas o latão também é empregado. Nesse caso, são utilizados com porcas e parafusos de latão. As arruelas de cobre, alumínio, fibra e couro são extensivamente usadas na vedação de fluidos. Então, aí os tipos mais comuns, né, de arruela, você tem a arruela lisa, de pressão e a estrelada. Bom, sobre elas aqui. A arruela lisa geralmente é feita de aço e é usado sobre uma porca para evitar danos à superfície e distribuir a força de aperto. Então, muito interessante aí, né, indo para uma concepção mais engenheirada da coisa, né, essa parte de distribuição de força de aperto é uma coisa bem interessante para que a gente possa estar utilizando esse tipo de arruela, tá? Então, as arruelas de qualidade inferior, mais baratas, são furadas a partir de chapas brutas, mas as de melhor qualidade são usinadas e tem a borda chanfrada como acabamento, né? Então, aqui está um exemplo aqui de uma arruela, né? Todo mundo já viu isso aí. A roda de pressão consiste em uma ou mais espiras de mola helicoidal, feita de aço de mola, de seção retangular. Quando a porca é apertada, a arruela se comprime, gerando uma grande força de atrito entre a porca e a superfície. Essa força é auxiliada por pontas aguçadas na arruela que penetram na superfície, proporcionando uma travação positiva. Então, quando você precisa que a porca ela não afrouxe com o tempo, materiais submetidos a maior vibração, do qual, a partir dessa vibração, dessa frequência, você vai ter essa perda de torque, né? Você utiliza uma arruela dessa aí, né? Para dar uma segurada melhor, para evitar que a porca e o parafuso perca o torque. Frouxe. A arruela estrelada. A arruela estrelada é de dentes de aço de mola e consiste em um disco anular provido de dentes ao longo dos diâmetros internos ou externos. Os dentes são torcidos e formam pontas aguçadas. Quando a porca é apertada, os dentes se aplanam, penetrando na superfície da porca e da peça em contato. A arruela estrelada com dentes externos é empregada em conjunto com parafuso de cabeça chanfrada. Então, essa arruela aí, ela já vai dar também uma maior condição de não perder o torque, certo? Ela vai ali travar a porca e o parafuso, certo? Para evitar que ela afrouxe. Então, as arruelas são utilizadas para isso aí. A rosca, né? Então, rosca é uma saliência de perfil constante, helicoidal, que se desenvolve de forma uniforme, externa e internamente, ao redor de uma superfície cilíndrica ou cônica. Essa saliência é denominada filete, né? Então, vocês podem ver aqui, a gente tem uma rosca e aqui você tem os filetes, né? Os filetes vão ter um passo, vão ter um sentido, tudo isso a gente vai estar conversando aqui agora, tá? Elas têm que casar bem, né? Ou seja, o filete macho tem que casar com o filete fêmea, certo? Eles têm que ter a mesma rosca, certo? Tanto o parafuso quanto a porca. Isso aí a gente vê melhor, estuda melhor quando nos módulos, nas disciplinas de ajustagem, para ter ferramentas, do qual ali a gente vai falar os tipos de roscas, né, mais utilizadas e como a gente casa uma rosca com a outra, como a gente abre rosca, utilizando cocinete, utilizando macho, ou mesmo numa disciplina aí de tornearia, a gente também também ensinado como se faz rosca, né, a partir de um torno mecânico. Então, o passo e hélice de rosca, quando há um cilindro que gira uniformemente em um ponto que se move também uniformemente no sentido longitudinal, em cada volta completa do cilindro, esse avanço chama-se passo. E o percurso descrito no cilindro, por esse ponto, denomina hélice, né? Então, basicamente, o passo é você dar uma volta completa na peça, né? Dá uma volta de 360 graus na peça, e a hélice é esse avanço que, a partir do movimento rotatório, né, você vai avançando longitudinalmente, né? Então, aí está o ângulo de hélice, né, que é a tangente do alfa, aí, certo? Porque esse ângulo de hélice é o que vai dar o avanço, né? Por isso que aí você vai ter roscas mais finas, roscas médias, roscas grossas, né, do qual, a partir desse ângulo aí, você vai ter um maior ou menor passo, né, um maior ou menor hélice, certo? E aí o passo é justamente o diâmetro vezes π, vezes essa tangente desse ângulo aí, né, como descrito aqui.
E aí as roscas finas é frequentemente usada na construção de automóveis e aeronaves, principalmente porque nesse veículo ocorrem choques e vibrações que tendem a afrouxar a porca. É utilizado também quando há necessidade de uma ajustagem fina ou maior tensão inicial de aperto. E ainda em chapas de pouca espessura em tubos, por não diminuir sua seção. Então, basicamente aí, as roscas finas, você tem um passo menor, certo? Naturalmente, você vai ter uma rosca aí um pouco mais frágil, né? Vamos dizer assim. Porém, ela, como ela está mais junta, né? Ela garante um aperto melhor, né? Vamos dizer assim, um arroxo melhor, certo? Então, ela tem esse ângulo aí menor, certo? Possibilita que ela tenha mais filetes, né? Tenha mais filetes ali e tenha um avanço menor. A rosca média é utilizada normalmente em construções mecânicas, em parafusos de modo geral, propicia também uma boa tensão inicial de aperto, mas deve-se precaver quanto ao seu emprego, em montagem sujeita à vibração, usando, por exemplo, a roda de pressão, né? Então, quando você tem um material que é submetido à vibração, você vai utilizar um parafuso ali com a rosca mais fina, né? Caso você não tenha essa rosca fina, ou não tenha aí comercialmente falando onde você está, e você dispor só dessa rosca média, é interessante você estar utilizando ela junto com uma roda de pressão. E rosca de transporte ou movimento, né, que possui um passo longo, e por isso transforma o movimento giratório no deslocamento longitudinal, bem maior que as anteriores citadas. É empregado normalmente em máquinas ou quando as montagens e desmontagens são mais frequentes. Então, o nome já diz, né, o entendimento, eu acho que já está bastante aí consolidado. E você tem os perfis de rosca, né? Então, você tem o triangular, o mais comum, utilizado em parafusos e porcos de fixação, uniões de tubos. O trapezoidal, empregado em órgãos de comando das máquinas operatrizes, fusos e prensas de estampar. Os redondos, que é o emprego de parafusos de grandes diâmetros e que devem suportar grandes esforços, geralmente em componentes ferroviários. É empregado também em lâmpadas e fusíveis pela facilidade na estampagem. Então, a gente não precisa nem falar aí que a relação da robustez do filete tem tudo a ver com a resistência do material, né? Então, quanto mais robusto é o filete, certo? Mais resistente ele é. Por exemplo, a gente vai ver aqui, por exemplo, a rosca quadrada, né? Ela é bem mais robusta do que a rosca triangular. Então, ela possibilita aí utilizar ele para fins ali de alta carga, né? Vamos dizer assim. Esse dente de serra, que é usado quando a força de solicitação é muito grande em um só sentido, né? Então, até o nome mesmo diz, né? Então, a gente só utiliza num sentido, ele não vai em volta, né? Ele não é uma mão dupla, é uma mão única. E o quadrado, quase em desuso, mas é utilizado em parafusos e peças sujeitas a choques e grandes esforços, né? Então, justamente foi o que eu disse, né? Então, cabe aí uma atenção quando a gente fala nos perfis de rosca, quanto a resistência, né? A relação entre o tipo de rosca e a resistência da rosca, né? Então, é uma coisa interessante a ser identificado aí, certo? E ser utilizado também para provas, ok? Essa relação. E aí você tem o sentido da direção do filete, né? Então, você tem o sentido à esquerda e o sentido à direita. O sentido à esquerda é quando, ao avançar, gira em sentido contrário ao dos ponteiros do relógio, né? Certo? E o sentido à direita é o contrário, né? E era isso que eu estava querendo falar no momento aqui, um pouco sobre a parte de elementos de máquinas do curso profissionalizante, né? Então é isso. Muito grato aí por assistirem, tá?